Oi, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Bora para mais um capítulo de Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Mistérios da Mulher Selvagem. Bora lá? Nós paramos no último vídeo, no capítulo 4, terminamos o capítulo 4, vamos começar o capítulo 5 hoje, que chama A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. A mulher esqueleto, encarando a natureza de vida, morte e vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos os seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entre em conflito, muito embora exista discórdia, os outros vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua a lealdade, vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida, morte e vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo, o sol, as estrelas novas e a lua, assim como as questões dos seres humanos e as menores criaturas como células e átomos, possuem essa característica de agitação, hesitação e novamente agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem, e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos de vida, morte e vida da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto de outro e viver por muito tempo e melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que se mais teme. Não há meio de escapar, como veremos. Teremos de dormir com a morte. A mulher esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do norte, o amor é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das religiões próximas ao polo descrevem o amor como a união entre dois seres, cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida, morte e vida. Com a vida e a morte, meu cérebro, gente. Para compreender essa história, temos que entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união dos dois seres é considerada angakok, mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem, porém, exigências a esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a mulher esqueleto. Ela é também chamada de a morte. Nesse sentido, a natureza da vida, morte e vida, num dos seus muitos disfarces. Mas a sua apresentação,
Mas nessa sua apresentação, a morte não é um mal, é uma divindade. No relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Nesta qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais vapor, e às vezes as mulheres, pois quando se perdeu na fé e na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nessa antiga história do povo Inuit, estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço. Quem me passou essa história foi Mary Ucalate. Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. A mulher esqueleto. Ela havia feito uma coisa que o seu pai não aprovava. Ninguém mais se lembrava do que havia sido. Seu pai, no entanto, havia arrastado até os penhascos, atirando-a no mar. Lá os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos, enquanto já no fundo do mar seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da religião trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu, logo em que, aos ossos das costelas da mulher esquerda. Só um minutinho que eu vou pegar uma água. Bora. O pescador pensou: oba, oba, agora já peguei um grande de verdade, agora eu peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele via quantas pessoas esse peixe enorme ia alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar encapelou com uma espuma agitada o caiaque e o caiaque... Enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou, como uma espuma agitada, e o caiaque empinava e sacudia, porque aquele que estava lá embaixo lutava para se soltar. Enquanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície e puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia... Nossa, me deu um insight muito doido aqui agora. O pescador havia se voltado para recolher a rede, por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro no estado em que já... Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que já estava, havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade o decalque dos dentes incisivos, do caiaque pelos seus dentes incisivos. Ah! Gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça em suas orelhas, arderam num vermelho forte. Ai! Berrou ele, soltando-o da proa com um remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé, persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água. Seus braços se agitavam como quisessem agarrá-lo para levá-los às profundezas.
uivava ele quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo, agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus mucucas. Dos seus muclucas, com K. O tempo todo ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto ela era arrastada. Ele começou a comer porque há muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu e enfiou-se direto no túnel. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel, de quatro engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante, soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, ele estava seguro. Ah, tão seguro! Seguro, graças aos deuses. Raven graças a Raven, e é também a toda generosa Sedna em segurança final. Imaginem quando ele acendeu a sua lamparina de óleo de baleia e ali estava ela, jogada num monte no chão de neve, com um calcanhar sobre um ombro e um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado as suas feições. Talvez fosse o fato dele ser um homem solitário. Mas a sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Oh, na. Ele primeiro soltou os dedos dos pés e depois dos tornozelos. Oh, na. Ele trabalhou sem parar noite adentro até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram igualzinhos aos de um ser humano. Tem hora que eu não sei se esse negócio tá cortando e eu tô ficando preocupada com a leitura, porque às vezes ela não tá ficando completa, eu vou ter que ver. Ai, dificuldades das coisas. Desculpem, gente. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava o óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar. E enrolava novamente a sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava palavra. Não tinham coragem. Para que o caçador não a levasse para fora e a jogasse embaixo nas pedras, quebrando totalmente os seus ossos. O homem começou a sentir sono. Enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à sua lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu e bebeu até saciar a sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bom, 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 bom. Enquanto marcava o ritmo, ela começava a cantar em voz alta. Carne, carne, carne. Carne, carne, carne.
E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelos, olhos saudáveis, mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e os seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e todas as coisas que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu a sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que só isso que sabem. A morte na casa do amor. A incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Quando vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisamos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam um verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é uma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os finais de semana e reinícios, é o que cria um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno. O medo da natureza e da vida, morte e vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados equivocadamente a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida como opostos, devemos encará-los juntos como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É fato que dentro do único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim, de algum modo, em ponto nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida, morte e vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham pavor de compromisso. Eles têm um medo horrível de passar por um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Têm medo porque se pressentem que lá na copa da casa o amor está sentado. Tem medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte. Batendo com o dedo no pé do chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado, os que estão vivendo, do outro, os que estão morrendo. Ela pretende terminar o seu trabalho. Está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida, morte e vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte
mas que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacionalista. Disse que carrega em uma grande foice para ceifar a vida dos que de nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passam, que elas afoga e fica uivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como na do leste da Índia e na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte. A morte abraça os que já estão morrendo, abrandando a sua dor e proporcionando alívio. Disse que ela vira o bebê no útero para a posição da sua cabeça para baixo, a fim de que ele possa nascer. Disse que ela guia as mãos da parteira, que abre o caminho para o leite nos seios maternos e que consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita sua generosidade e suas lições. Em termos arquetípicos, a natureza da vida, morte e vida é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias no folclore do mundo, como Dama del Muerte, a morte, Coatlic, Hel, Brecha, Kuan Yin, Baba Yaga, a Dama de Branco, a misericordiosa Beladona, e com um grupo de mulheres chamadas pelos gregos de Graiai, as Damas Cinzentas. Desde a Banti, em sua carruagem feita de nuvens da noite, até a Liorona, a mulher que chora junto ao rio, desde o anjo sobrio que afaga os seres humanos com a ponta de uma asa, fazendo com que caiam em êxtase, até o fogo fátuo que parece usando uma morte iminente, as histórias estão repletas remanescentes de antigas encarnações da deusa vida, morte e vida. Grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, a capacidade para acompanhar os ciclos da natureza, vida, morte e vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza. Como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Ela é composta pelas partes de nós mesmas que sabem quando algo pode e deve nascer e quando ele deve morrer. Trata-se de um mestre profundo que se ao menos aprendermos o seu ritmo, Rosário Castellanos, poeta e mística mexicana, escreve acerca da entrega às forças que governam a vida e a morte. Dá-me la muerte que me falta, dá-me la morte que preciso. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte não há lições, sem a morte não há o fundo escuro contra o qual o diamante cintila. Enquanto aqueles que são iniciados não têm medo da morte, a cultura muitas vezes nos incita a jogar a mulher esqueleto pelo penhasco abaixo. Não só por ela ser apavorante, mas também porque demora muito para que aprendamos a lidar com ela. Um mundo desalmado estimula cada vez maior rapidez na procura desenfreada daquele único flamelo, que parece ser aquele que arderá imediatamente e para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo. Tempo para encontrá-lo, tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tenham que amar fiquem confusas e atormentadas, como na história dos sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen. Dancem loucamente, incapazes de parar com a agitação frenética e passem rodopiando direto pelas coisas que no fundo do coração elas mais prezam. Em todas as histórias, há material que pode ser compreendido como um espelho a refletir as enfermidades ou a saúde da nossa própria vida interior. Também nas lendas ocorrem temas místicos que podem ser considerados como descrições dos estágios e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio, tanto no mundo objetivo quanto no mundo subjetivo. Embora pudéssemos interpretar a história da mulher esqueleto como símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida com uma série de 7 tarefas que ensinam uma alma a amar a outra profundamente.
São elas a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora, a princípio, não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação, um tempo de esperanças e receios para os dois lados. Depois vem a tentativa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida, do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, bem como de tristezas passadas, sendo esse o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados ao amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem a captura de uma criatura no fundo do mar. Quando isso ocorre na narrativa, sabemos sempre que uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive, ou o que foi, por meio da repressão. Forçado a viver no mundo subterrâneo, nessa história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando se volta a recolher a rede. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que Ele não se dá conta de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu, e de estar trazendo mais do que ele tem pela condição de manejar. Ele não sabe que terá que se entender com a criatura, que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o que é pior, ele não sabe o que não sabe. É esse o estado de todos os apaixonados no início. São todos cegos como morcegos. Os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Espero apanhar um bem grande, um jeito que me alimente por muito tempo, um que seja interessante e facilite a minha vida, do qual eu possa gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. É esse o movimento natural do caçador ingênuo ou esfaimado. Os muito jovens, não iniciados, os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam o sustento e os feridos procuram compreensão pelas perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Existe, porém, outra maneira melhor que leva à consideração as fraquezas, os medos e as singularidades do ser humano. E como ocorre com tanta frequência nos ciclos da individuação, a maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso. As primeiras fases do amor. A descoberta acidental do tesouro. Em todas as histórias há material que pode ser compreendido como um espelho a refletir as enfermidades ou a saúde da nossa própria vida interior. Também nas lendas ocorrem temas míticos que podem ser considerados como descrições dos estágios e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio, tanto no mundo objetivo quanto no subjetivo. Embora pudéssemos interpretar a história da mulher esqueleto como símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida como uma série de 7 tarefas que ensinam uma alma a amar a outra profundamente. São elas a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação. Um tempo de esperanças e receios para os dois lados. Depois vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida, do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, bem como de tristezas passadas, sendo esse o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados ao amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem
descrevem a captura de uma criatura do fundo do mar. Quando isso ocorre na narrativa, sabemos sempre que uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou que foi por meio da repressão, forçado a viver no mundo subterrâneo. Nessa história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando ele volta a se recolher na rede. Parece que eu tô lendo de novo, mas não tô, viu? Tá escrito de novo, é no... Vou até dar a página aqui pra eu ver. Ele não se dá conta de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu, nem de estar fazendo o que ele tem condição de manejar. Ele não sabe que terá que se estender com a criatura que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o pior, ele não sabe que não sabe. É esse o estado de todos os apaixonados no início. São cegos como morcegos. Os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Eu espero um bem grande, um que me alimente por muito tempo, que seja interessante, que facilite a minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores no meu lugar. É este o movimento natural do caçador ingênuo ou esfaimado. Os muitos jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam sustento e os feridos procuram compensação das perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Quando estamos na companhia das grandes forças da psique, nesse caso da mulher vida, morte e vida, e se somos ingênuos, então sem dúvida vamos receber mais do que estávamos procurando. É muito frequente que nos entreguemos à fantasia de sermos alimentados a partir da natureza profunda, por meio de um caso de amor, um emprego ou de dinheiro, e esperamos que essas rações durem por muito tempo. Preferíamos não ter de trabalhar mais. Na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimento sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira, mas temos esse desejo assim mesmo. Ficar deitado inerte, apenas sonhando ou com um amor perfeito é fácil. É uma espécie de anestesia da qual talvez não nos recuperaremos nunca, a não ser para agarrar impiedosamente algo de valor e apesar de estar além da nossa percepção. Para os ingênuos e os feridos, o milagre dos caminhos da psique está em que, mesmo que você não se empenhe muito, que você seja irreverente, que não tenha essa intenção e que realmente nem esperasse por isso, que não queira, que não sinta digno, que não se sinta pronto, você de qualquer jeito irá topar por acaso com o tesouro. Depois, cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona, reconhecer o tesouro pelo que ele for, não importando quanto a sua apresentação for inusitada, e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. A imagem do pescador tem algum simbolismo arquetípico em comum com a dos seres humanos que procuram saber, que lutam para nutrir o self por meio da fusão com a natureza instintiva. Nas histórias, assim como na vida, o caçador e o pescador começam a sua saga com uma dentre três atitudes. A atitude de respeito sagrado, de perversidade ou desajeitada. Na história da mulher esqueleto, vemos que o pescador é um pouco desajeitado. Ele não é perverso, mas tampouco tem uma atitude ou intenção de respeito sacro. Às vezes, os amantes começam do mesmo modo. No início do relacionamento, estão só à procura de um pouco de emoção ou de uma dose antidepressiva de uma companhia para me ajudar a passar a noite. Sem que eles percebam, eles desavisadamente penetram numa parte da sua própria psique e da psique do outro. Habilitada pela mulher esqueleto.
Embora seus egos possam estar à procura do prazer, esse espaço psíquico terreno é terreno sagrado para a mulher esqueleto. Se sairmos a pescar nessas águas, podemos ter certeza de que a fisgaremos. O pescador considera que está apenas em busca de nutrição e de alimento, quando na realidade está trazendo das profundezas a natureza feminina por inteiro, a esquecida natureza da vida, morte e vida. Ela não pode ser ignorada. E isso ocorre, quando isso ocorre, pelo menos naquele instante, as pessoas prestam uma atenção temerosa e enlevada. Na temática, a mulher esqueleto é semelhante a Sedna, outra imagem da vida, morte e vida e da mitologia do povo Inuit. O pai de Sedna jogou-a sobre a borda do seu caiaque porque, ao contrário das outras irmãs obedientes da sua tribo, ela havia fugido com um homem-cão. Como o pai de Conto de Fadas, a donzela sem mãos, o pai de Sedna decepou-lhes as mãos. Seus dedos e braços caíram no fundo do mar, onde se transformaram em peixes, focas e outras formas de vida que deram sustento ao povo Inuit desde então. O que sobrou de Sedna também caiu no fundo do mar. Ali, ela se tornou só ossos e uma longa cabeleira. Nos rituais do povo Inuit, os xamãs que vêm para a terra nadam até ela, trazendo alimentos de paz para aplacar o seu guardião rosnador e o marido cão. Os xamãs patenteiam seus longos cabelos enquanto cantam para ela. Implorando-la. Nossa, hoje eu tô difícil, tem hora da minha dicção, tá complicado. Vamos beber água pra melhorar. Alguns dias eu fico assim. Eu falo mais rápido. Não é uma questão de não saber, gente. Eu estou me regulando ainda internamente a algumas coisas. Então tem dias que eu acordo mais eufórica, eu falo mais rápido. Tem dia que eu travo mais, tem dia que a fala sai de boa. É muito estranho, mas tudo bem. Quem não é, né? Implorando-lhe que cure a alma ou o corpo de uma pessoa lá em cima, pois ela é uma grande Agakok, uma Agakok mágica. Ela é o grande portão da morte e vida e da morte. Ela é o grande portão norte da vida e da morte. A mulher esqueleto, que passou uma eternidade debaixo d'água, também pode ser compreendida como a força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou ficado sem uso. Em sua forma essencial, exumada, ela governa a capacidade intuitiva e emotiva de completar os ciclos vitais de nascimento e encerramentos, de lamentações e festejos. Ela é a que observa as coisas. Ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar, uma coisa, um ato, um grupo, ou um relacionamento morrer. Esse dom, essa sensibilidade psicológica, aguarda aqueles que se disponham a soerguê-la ao nível do conhecimento, do consciente, pelo ato de amar o outro. Uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao conhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor. Fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. No amor, porém, em termos psíquicos, tudo é dissecado, tudo. O ego não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. E a pessoa provida de uma natureza profunda, selvagem, é inegavelmente atraída pela tarefa. O que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo. Tudo isso morre. Como o amor sempre provoca sobre si Como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte, podemos perceber por que é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. O pescador na história demora para perceber a natureza de que fisgou. Isso vale para todo mundo a princípio. É difícil perceber que se está fazendo quando se está pescando o inconsciente.
Quando se é inexperiente, não se sabe que lá no fundo vive a natureza da morte. Quando descobrimos que é com ela que estamos tratando, nosso primeiro impulso é o de jogá-la de volta. Passamos a ser como os pais que lançam suas filhas rebeldes para fora do caiaque e para o fundo do mar. Sabemos que os relacionamentos muitas vezes vacilam quando passam do estágio esperançoso para o estágio de encarar o que realmente está preso no anzol. Isso vale tanto para o relacionamento entre a mãe e o bebê de 1 ano e meio, quanto para os pais e o filho adolescente, para as amizades e para os relacionamentos amorosos de uma vida inteira ou ainda muito recentes. A ligação iniciada com toda boa vontade oscila e balança, às vezes até cambaleia quando o estágio de enamoramento se encerra. Depois, em vez de encenação de uma fantasia, começa a sério um relacionamento mais desafiador, e toda a nossa experiência e habilidade precisam ser postas em ação. A mulher esqueleto que jaz no fundo do mar é uma forma inerte da vida instintiva profunda que conhece de cor a criação da vida, a criação da morte. Se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de um perpétuo desenrolar de prazeres e outras formas de sensações intensas e entorpecedoras, se eles insistem numa tempestade sexual de Donner und Blitz, trovões e relâmpagos, ou num excesso de delícia sem nenhum tipo de luta, lá se vai a natureza da vida morte-vida, penhasco abaixo, de volta ao fundo do mar. A recusa a permitir a presença de todos os ciclos da vida morte-vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada do seu habitat psíquico para se afogar. O relacionamento amoroso assume então uma expressão forçada de: não vamos nunca ficar tristes, vamos sempre ter prazer. A expressão a ser mantida a qualquer custo. A alma do relacionamento desaparece de vista e sai a vaguear debaixo d'água sem sentido e inútil. A mulher esqueleto é sempre jogada penhasco abaixo quando um dos parceiros, ou mesmo os dois, não consegue suportá-la ou compreendê-la. Ela é atirada de cima do penhasco quando não compreendemos bem seu ciclo de transformação, quando algo precisa morrer a ser substituído. Se os parceiros não puderem suportar esses processos da vida, morte e vida, não poderão se amar além das aspirações hormonais. Jogar a natureza da vida, morte e vida pelo penhasco abaixo sempre faz com que a mulher que ama, bem como a força emocional dos homens, se transforme num esqueleto privado de um amor ou de um alimento autêntico. Como a mulher é uma guardiã dos ciclos, os ciclos da vida, morte e vida são o alvo principal da sua preocupação. Já que pouca vida nova pode surgir sem que ocorra um declínio na que havia antes, os amantes que insistem em tentarem manter tudo num apogeu psíquico cintilante passarão seus dias num relacionamento cada vez mais mumificado. O desejo de forçar o amor e seguir somente o seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo para sempre. O desafio do pescador é o de arrancar a morte, o seu abraço e seus ciclos de vida e morte. Ao contrário de outras histórias em que uma criatura submarina é capturada e liberada, acontecendo assim ao pescador um desejo como expressão de gratidão, a morte não vai se soltar. A morte não vai satisfazer os desejos por nada. Ela vem à tona, queiramos ou não, pois sem a morte não pode haver um real conhecimento da vida. E sem esse conhecimento não pode haver fidelidade, não pode haver uma devoção, um amor verdadeiro. O amor tem seu custo, ele exige coragem, ele exige que percorramos a distância como iremos ver. Repetidas vezes, observe o fenômeno em amantes, independente do sexo. Seria mais ou menos assim. Duas pessoas começam uma dança para ver se elas vão querer se amar. De repente, a mulher esqueleto é fisgada por acaso.
algo no relacionamento começa a diminuir e cai em entropia. Com frequência, o doloroso prazer da excitação sexual se abranda, um passa a perceber o lado frágil e ferido do outro, ou ainda deixa de ver o outro como material digno de admiração. E é aí que a velha careca de dentes amarelos vem à tona. Parece tão repulsivo, mas nesse momento é o momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o amor. Amar significa ficar com, significa emergir de um mundo de fantasia para um mundo em que o amor duradouro é possível. Cara a cara, ossos a ossos, um amor de devoção. Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. Quando os parceiros são capazes de suportar a natureza da vida, morte e vida, quando eles conseguem compreendê-la como uma continuidade, como uma noite entre 2 dias e como aquela força geradora de um amor que resiste por toda a vida, eles conseguem encarar a mulher esqueleto no relacionamento. Juntos, então, os dois se fortalecem. Os dois são chamados a uma compreensão mais profunda dos dois mundos em que vivem, do mundo concreto e do mundo do espírito. Durante os meus 20 anos de exercício da profissão, homens e mulheres se afundaram no meu sofá, dizendo com um pavor feliz: conheci uma pessoa, eu não queria, estava na minha, eu nem estava olhando quando de repente conheci essa pessoa. Pessoa com P maiúsculo. E agora, o que eu vou fazer? À medida que eles vão fomentando o novo relacionamento e começam a se acovardar, eles se encolhem e se preocupam. Eles estarão sentindo ansiedade ao amor dessa pessoa? Não, eles estão com medo porque começam a vislumbrar uma caveira lisa que surge debaixo das ondas da paixão. E o que vão fazer? Digo-lhes que essa é uma hora mágica. Isso poucos tranquiliza. Digo-lhes que agora iremos ver algo de fantástico. Eles têm pouca fé. Digo-lhes para não soltar a mão. E isso eles mal conseguem fazer. Antes que eu perceba, do ponto de vista da análise, o barquinho do relacionamento está remando cada vez mais rápido. Ele encalha na praia e antes que se possa dizer qualquer coisa, lá estão eles correndo na maior velocidade. Eu, como analista, corro ao lado tentando dizer algo útil enquanto adivinho que vem aos trancos logo atrás. Para a maioria, ao primeiro confronto com a mulher esqueleto, o impulso é o de correr com o vento a maior distância possível. Até mesmo a corrida faz parte do processo. É humano agir assim, mas não por muito tempo e nem para sempre. A perseguição e a tentativa de se ocultar. A natureza da morte tem o estranho hábito de surgir nos casos de amor exatamente no instante em que temos a sensação de ser conquistados, de ter conquistado alguém, exatamente quando nos sentimos que fisgamos um peixe grande. É então que a natureza da vida, morte e vida vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos motivos pelos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para qualquer das partes interessadas. É nesse estágio que as pessoas se enfurnam à toca. Tratam-se de um esforço para se tornar invisível. Invisível ao parceiro? Não. Invisível à mulher esqueleto. É esse o objetivo real de toda essa correria à procura de um lugar para se esconder. No entanto, como estamos vendo, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. A psique racional vai pescar à procura de algo que seja profundo e não só fisga o que procurava, mas fica tão assustada que mal pode tolerar. Os amantes têm uma sensação de que algo os persegue. Às vezes pensam que é o outro que empreende a perseguição. Na realidade, é a mulher esqueleto. No início, quando estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos bem muitas coisas. Achamos que ela nos persegue, que de fato nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano de um modo especial é o que fisga a mulher esqueleto de tal forma que ela não consegue fugir de nós.
Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona, sempre. Portanto, aqui estão o pescador e a mulher esqueleto completamente enredados um no outro. Enquanto a mulher esqueleto segue aos trancos o pescador apavorado, ela começa uma participação primitiva na vida. Sente fome e come peixe seco. Mais tarde, quando ela se aproxima ainda mais da vida, ela sacia sua sede com a lágrima do pescador. Vemos esse estranho fenômeno em todos os casos de amor. Quanto mais ele corre, maior velocidade ela alcança. Quanto mais um parceiro ou outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento paradoxalmente recebe mais vida. Quanto mais vida é gerada, mais assustado fica o pescador. E quanto mais ele corre, mais vida se cria. Esse fenômeno é uma das principais tragicomédias da vida. Uma pessoa vivendo uma situação semelhante sonhou que conhecia uma mulher amante cujo corpo macio se abria como um armário. Dentro do corpo havia embriões pulsantes e reluzentes, adagas em prateleiras gotejando, sangue e sacos repletos com o primeiro verde da primavera. Foi concedido um longo silêncio a essa pessoa, pois esse foi um sonho com a natureza da vida, morte e vida. Esses vislumbres no interior da mulher esqueleto fazem com que os aprendizes do amor peguem suas varas de pescar e saiam por aí a toda, esforçando-se para distanciar dela o máximo possível. A mulher esqueleto é imensa e misteriosa. Sua luminosidade é deslumbrante. Em termos psíquicos, ela se estende de um horizonte a outro e desde o céu até o inferno. Ela é grande demais para se abraçar. Mesmo assim, não é de surpreender que pessoas corram para abraçá-las. Se o que se teme pode fortalecer, pode curar. A fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar seu medo dos ciclos de amor, da vida, morte e vida. Eles dizem: posso me dar melhor com outra pessoa. Não quero renunciar ao meu preencha a lacuna. Não quero mudar minha vida, não quero encarar minhas feridas nem a de ninguém mais. Ainda não estou pronto, ou ainda não quero ser transformado sem primeiro saber que ínfimos detalhes como vou ficar e me sentir depois. É uma fase em que os pensamentos ficam mais confusos quando se quer procurar um abrigo a todo custo e quando um coração bate, não tanto por amar ou por se sentir amado, quando por um terror humilhante. Se encurralado pela morte, ai, o horror de enfrentar a força da vida, morte e vida pessoalmente, ai, ai. Há quem cometa o erro de pensar que se está fugindo do relacionamento com o parceiro. Não, não está. Não está fugindo do amor ou das pressões do relacionamento. Está tentando correr mais rápido do que a misteriosa força da vida, morte e vida. A psicologia diagnostica essa situação como medo da intimidade, medo do envolvimento. No entanto, esses são apenas sintomas. A questão mais profunda de descrença e de desconfiança. Aqueles que fogem sempre temem viver o fato de acordo com os ciclos da natureza selvagem. Pois nesse ponto, a morte persegue o homem pelas águas, cruzando a fronteira entre o consciente e a terra firme da mente consciente. A psique consciente percebe o que fisgou e tenta desesperadamente correr mais do que a presa. Constantemente agimos assim nas nossas vidas. Há algo de apavorante mostra sua cara. Nós não estamos prestando atenção e continuamos a puxar a linha, imaginando se tratar de uma boa pesca. É um achado, mas não do tipo que estávamos imaginando. É um tesouro que infelizmente aprendemos a temer. Por isso, tentamos fugir ou jogá-lo de volta. Tentamos embelezá-lo ou tomá-lo, o que não é. Isso, porém, nunca funciona. No final, todos temos que beijar a megera. O mesmo processo ocorre no amor. Queremos só a beleza, mas acabamos tendo que encarar a perversa. Empurramos a mulher esqueleto para longe de nós, mas ela insiste. Nós corremos e ela acompanha. Ela é a grande mestre que sempre dissemos que queríamos. Não, não essa mestra, berramos. Queremos outra. Que pena. Essa é a mestra que cabe a todos. Há um ditado que diz que quando o aluno está pronto, o professor aparece.
Isso quer dizer que o professor chega quando a alma, não o ego, está pronto. O mestre vem quando a alma chama, e graças a Deus que isso aconteça, pois o ego nunca está perfeitamente pronto. Se dependesse apenas do preparo do ego, o fato de o mestre ser perfeitamente atraído até nós, permaneceríamos essencialmente sem mestres pela vida fora. Somos abençoados, já que a alma continua transmitindo seu desejo, ignorando opiniões constantes do ego. Quando as coisas ficam enredadas e assustadoras nos relacionamentos amorosos, as pessoas receiam que o fim esteja próximo, mas isso não é verdade. Como se trata de uma questão arquetípica e como a mulher esqueleto realiza o trabalho do destino, espera-se que o herói saia correndo pelo horizonte afora. Espera-se que a morte acompanhe de perto e espera-se que o aprendiz diamante se enfie na sua choupana, ofegante e arquejante, com a esperança de estar são e salvo. E espera-se que a mulher esqueleto consiga também entrar nesse abrigo seguro. Espera-se que ela desemaranhe e assim por diante. Nos namoros modernos, a ideia de dar um tempo é semelhante ao pequeno iglu do pescador, lugar onde ele se sente em segurança. Às vezes esse medo de enfrentar a natureza da morte é desvirtuado, transformando-se numa atitude de fuga da raia, na tentativa de manter apenas os aspectos agradáveis do relacionamento, deixando de lado o vínculo com a mulher esqueleto. Isso nunca funciona. Essa plenitude provoca extrema ansiedade no parceiro, que não está dando um tempo, pois ele próprio está disposto a se encontrar com a mulher esqueleto. Ele se preparou, se fortaleceu e está tentando manter os seus temores sob controle. E agora, no exato instante em que está pronto para decifrar o mistério, no momento em que um ou outro está prestes a batucar no coração e conjurar uma vida juntos, um dos parceiros grita: ainda não, ou não, nunca, nunca. Há uma enorme diferença entre a necessidade de solidão e renovação, o desejo de dar um tempo para evitar a inevitável ligação com a mulher esqueleto. No entanto, a ligação do seu sentido de aceitação da natureza da vida, morte e vida e de permuta com ela é o passo seguinte na direção de um relacionamento forte da nossa capacidade para amar. Eu li totalmente errado. É o passo seguinte na direção de um fortalecimento da nossa capacidade para amar. Aqueles que entrem num relacionamento com ela conquistarão um duradouro talento para o amor. Aqueles que se recusarem não conquistarão nada. Não há como evitar isso. Todos os ainda não estou pronto, todos os preciso de tempo são compreensíveis por um curto período. A verdade é que não existe a sensação de se estar completamente pronto, ou de ser aquela hora certa, como acontece em qualquer mergulho no inconsciente. Chega uma hora em que simplesmente torcemos que dê certo, apertamos o nariz e saltamos do abismo. Se não fosse assim, não teríamos precisado criar as palavras herói, heroína ou coragem. É preciso realizar o trabalho do aprendizado da natureza da vida, morte e vida. Rejeitada, a mulher esqueleto afunda para debaixo da água, mas ela surgirá novamente. Sairá alcançando... no nosso encalço insistente. Essa é a sua função. A nossa função é a de aprender. Se quisermos amar, não há como evitar esse aprendizado. O trabalho de abraçá-la é uma tarefa. Sem uma tarefa desafiadora, não pode haver transformação. Sem uma tarefa, não há satisfação verdadeira. Amar os prazeres é fácil. Já amar de verdade exige um herói que consiga controlar seu próprio medo. Admite-se que muitas pessoas mesmo alcancem esse estágio de fugir e se esconder. Algumas, infelizmente, voltam sempre a ele. A entrada na toca está marcada com sulcos desesperados. No entanto, quem quer amar, imita o pescador. Ele se esforça para acender o fogo e encarar a natureza da vida, morte e vida. Ele contempla o que teme e, paradoxalmente, reage com convicção e assombro, desembaraçando o esqueleto. Quase.
A história da mulher é uma dentre muitas histórias universais de teste de pretendente. Numa história desse tipo, os amantes precisam provar a sua boa intenção, seu poder, demonstrando geralmente que têm os cojones e os ovários para encarar alguma força luminosa mais poderosa e assustadora. Embora aqui estejamos chamando de natureza de vida, morte e vida, outros poderiam chamá-la de um aspecto do self ou de espírito do amor, e ainda outros de Deus, de grada, um espírito de energia, uma infinidade de nomes. O pescador demonstra sua boa intenção, sua força e envolvimento crescente com a mulher esqueleto ao desemaranhá-la. Ele olha para ela toda dobrada, para um lado e para o outro, e vê nela um vislumbre de algo, o que ele sabe de quê. Que ele nem sabe de quê. Ele havia fugido dela, ofegante e soluçante. Agora ele cogita tocar nela. Só por existir, ela de algum modo está tocando o coração do pescador. Quando compreendemos a solidão da natureza da vida, morte e vida, é constantemente rejeitada, embora não por culpa sua. Então talvez possamos nos sentir tocados pelo seu sofrimento. Se for ao amor que estivermos nos dedicando, muito embora sintamos apreensivos ou assustados, estaremos dispostos a desembaraçar a linha dos ossos da natureza da morte. Estaremos dispostos a ver como tudo isso vai funcionar junto. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. Oculto nesse desafio está um teste inteligente do self. Ele se encontra, em termos mais claros, nos contos em que o belo assume a aparência de feio com o objetivo de pôr à prova a personalidade de alguém. Na história de Amantes, Rubis e Pérolas, uma enteada bondosa, porém maltratada, puxa água do poço para um desconhecido rico e recebe a recompensa de verter diamantes, rubis e pérolas da boca quando fala. A madrasta manda que suas filhas preguiçosas fiquem junto ao mesmo poço e atendam ao rico desconhecido. Dessa vez, porém, aparece uma desconhecida esfarrapada. Quando ela implora por um caneco de água, as filhas perversas se negam altivamente. A desconhecida as recompensa, fazendo com que as cobras, sapos e lagartos caiam das suas bocas para todo sempre. Na justiça dos contos de fadas, assim como é na psique profunda, a gentileza do trato com aquilo que parece inferior é recompensada pelo bem, e que recusa a fazer bem a quem não é belo, censurado quem não é belo e é censurado e castigado. O mesmo ocorre nos importantes estados emocionais como o amor. Quando nos superamos para tocar o não belo, estamos sendo recompensados. Como o amor. Quando nos superamos para tocar o não belo, somos recompensados. Quando desfazemos do não belo, somos isolados da vida e deixados desamparados. Para alguns é mais fácil de ter pensamentos mais elevados, mais belos e tocar aquilo que decididamente nos transcende do que tocar, ajudar e apoiar o que não é tão positivo. Ainda mais como a história ilustra, é fácil rejeitar o não belo e ainda ter uma sensação enganosa de correção. É esse o problema de amor no trato com a mulher esqueleto. O que é o não belo? No nosso próprio anseio secreto de sermos amados é o não belo. Desamar e o mal amar são o não belo. Nossa negligência na lealdade, nas incompreensões, falhas e imperfeições psicológicas, bem como nossas fantasias infantis, são o não belo. Além disso, a natureza da vida, morte e vida que dá à luz, destrói, incuba e dá à luz novamente, é considerada nas nossas culturas o não belo. Desemaranhar a mulher esqueleta é compreender esse erro conceitual e corrigi-lo. Desemaranhar a mulher esqueleta é compreender que o amor não significa apenas velas e tremeluzentes e plenitude. Desemaranhar a mulher esqueleto significa que encontramos o entusiasmo em vez do medo nas trevas da regeneração. Significa um bálsamo para velhas feridas. Significa modificar o nosso jeito de ver e de ser, de modo a refletir a saúde da alma em vez de sua penúria. Para amar, tocamos a mulher ossuda primitiva e não tão bela, decifrando para nós mesmos o sentido da natureza, da vida, morte e vida, devolvendo-lhe o estado natural, permitindo-lhe que volte a viver. Não é suficiente puxar o inconsciente até a superfície, nem mesmo arrastá-lo por acaso até dentro de casa. Sentir medo ou desdém do inconsciente por muito tempo impede o avanço do amor. Desemaranhar a mulher esqueleto é começar a quebrar o encanto, ou seja, o medo de sermos consumidos, de morrermos para sempre em termos arquetípicos.
De desemaranhar algo é empreender uma descida, seguir por um labirinto, penetrar no mundo subterrâneo ou no lugar em que as coisas são reveladas de uma forma inteiramente nova. Ser capaz de acompanhar um processo complexo. Nos contos de fadas, soltar a faixa, desfazer o nó, desamarrar e desenredar representam recomeçar e entender algo, a entender as suas aplicações e usos e se tornar um mago, uma alma sábia. Nós vamos... Espera aí só um minutinho. Quando o pescador solta a mulher esqueleto, ele começa a ter conhecimento prático das articulações da vida e da morte. O esqueleto é uma excelente imagem para a natureza da vida, morte e vida. Como imagem psíquica, o esqueleto é composto de centenas de peças compridas e redondas, grandes e pequenas, de formato estranho e em permanente relação harmoniosa umas com as outras. Quando um osso gira, os restantes giram, mesmo que de modo imperceptível. Os ciclos da vida, morte e vida são exatamente assim. Quando a vida se movimenta, os ossos de morte também se movimentam em solidariedade. Quando a morte se movimenta, os ossos da vida também seguem. De modo semelhante, quando um ossinho minúsculo está deslocado, lascado e deformado, com a luxação, ele afeia a integridade do todo. Quando a natureza da vida, morte e vida é reprimida numa pessoa ou num relacionamento, ocorre o mesmo. A vida segue claudicante, hesita, vacila e impede o movimento. Quando houve algum dano a essas estruturas e ciclos, sempre ocorre uma irrupção da libido. O amor deixa então de ser possível. Ficamos debaixo d'água, só os ossos rolando de um lado para o outro. Decifrar a natureza da vida, morte e vida significa aprender seus movimentos, seus hábitos, seus enfraquecimentos. Significa aprender os ciclos da vida e da morte. Guardá-los de cor para ver como funcionam juntos, para ver que todos formam um único organismo, da mesma forma que o esqueleto é um único organismo. O medo é uma desculpa insuficiente para não realizar essa tarefa. Todos temos medo. O medo não é nenhuma novidade. Quem está vivo tem medo. Entre o provo intuito, o corvo é o trickster. Em seu lado não desenvolvido, ela é uma criatura voltada para o apetite. Ela aprecia apenas o prazer e tenta evitar toda e qualquer incerteza, assim como os temores gerados por ela. Ele é muito cauteloso e extremamente voraz. Ao mesmo tempo, se algo não lhe parecer satisfatório de imediato, ele sente medo de lhe parecer, e se lhe parecer satisfatório, ele ataca. O corvo gosta das belas conchas nacaradas, das contas de prata, de banquetes intermináveis e mexericos e do sono aquecido sobre o buraco da chaminé. O ego corvo é o pretendente que quer uma coisa certa. O ego corvo teme que a paixão termine. Ele tem medo e tenta evitar o fim da refeição, o fim do fogo, o fim do dia e o fim do prazer. Ele passa a agir com astúcia, sempre prejudicando a si mesmo. Pois quando se esquece da própria alma, ele perde seu poder. Nossas vidas nunca mais... Ele perde seu poder. O ego corvo receia que, se admitirmos a natureza de vida, morte e vida nas nossas vidas, nunca mais seremos felizes. Afinal, será que esse tempo todo fomos assim tão perfeitamente felizes, hein?
Não, só que o ego corvo é muito simplório, como uma criança antes de ser localizada, e também uma criança não muito otimista. Ele é mais como uma criança que passa o tempo todo observando para ver qual é a fatia maior, qual é a cama mais macia, qual o namorado é o mais bonito. 3 aspectos diferenciam a vida a partir da alma, da vida a partir do ego apenas. Elas são a capacidade de pressentir novos caminhos, de aprendê-los a tenacidade necessária para atravessar uma fase de aprendê-los, a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. O ego corvo, no entanto, tem uma queda e uma predisposição para evitar o aprendizado. A paciência não é o forte do ego, nem o relacionamento duradouro. Portanto, não é a partir do ego inconstante que amamos o outro, mas sim do fundo das almas selvagens. Uma paciência desenfreada, como coloca a poeta Adrienne Rich, é imprescindível para desemaranhar os ossos, para aprender o significado da morte, para ter a tenacidade de ficar com ela. Seria um erro pensar que é necessário um herói musculoso para conseguir isso. Não é não. É preciso um coração disposto a morrer e renascer repetidamente. Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo. Até o próximo. Terminamos o capítulo 5. E depois iniciamos o 6º. Um beijo!